Você está acima do peso ideal? Anda brigando com a balança? Não consegue emagrecer? Então, fique atento. Este é o primeiro destaque do Pampa Meio-Dia desta segunda-feira. A obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Hoje, fatores que estão colaborando para que 1 de cada 2 brasileiros estejam acima do peso é a má alimentação e o sedentarismo. Aquela dieta da sementinha, dieta de carboidratos, só comia legumes, eu fiz tudo que tá na praça aí que eles anunciam até hoje foi o que eu fiz. Eu me sentia muito mal fazendo, porque eu era gordinha, né? E daí era muito difícil de fazer as coisas. Pois é, telespectadores, os dados atuais são preocupantes. O número de obesos no Brasil e no mundo tem aumentado com muita rapidez. Assim, se quem é obeso sofre com excesso de peso e sabe que a obesidade é fator de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial e alguns tipos de câncer, por que esse número cresce cada vez mais? Nossa convidada é a endocrinologista Graciele Tombini. Bem-vinda, doutora. Bom dia, Vera. Bom dia. Doutora, perder peso requer muita força de vontade e disciplina. É por isso que é tão difícil a gente até começar a falar sobre esse assunto que certamente interessa a todos os gaúchos que nos assistem agora. Primeira coisa que eu gostaria de falar, Vera, é que o Rio Grande do Sul, ele tem um dos maiores índices de obesidade do Brasil, pelo último dado do IBGE. Nós temos o maior índice de obesidade infantil do Brasil. Essa questão do peso, sim, é muito difícil perder peso, porque o que acontece no mundo atual é que as pessoas cada vez fazem menos atividade física e a oferta de alimentos é cada vez maior, alimentos contendo muito carboidrato, contendo muita gordura. Essa é a questão, existe um desequilíbrio entre a ingesta e o gasto. Então, a ingesta aumentou e o gasto reduziu. Mas é uma questão matemática, assim, ó, num primeiro momento é até fácil de se entender. Quer dizer, nós nos alimentamos a mais do que, na verdade, nós teríamos necessidade. E nós não gastamos essa caloria que vai se acumulando no organismo. É assim que começa o processo de aumento de peso. Sim, a gente sabe que primeiro existe um fator genético, né, que sempre a genética ela prevalece. Porém, se eu tenho uma genética para obesidade e se eu controlo a minha alimentação e aumento a atividade física, eu não tenho por que ser obesa. Então, a questão realmente acaba nessa matemática. Aumento da ingesta ou redução do gasto vai ocasionar excesso de peso. Quando a senhora fala em genética, tem a ver com o fator hereditário, ou seja, eu olhando o histórico dos meus pais, dos meus avós, se eles estão acima do peso, se estiveram durante algum período, eu tenho uma tendência genética a também ser uma obesa? Exatamente, é isso. Tem estudos que falam que se ambos os pais são obesos e a criança está acima do peso, se ela não emagrecer na fase ainda como criança, ela tem 50% de chance de ser obesa no futuro, né? 50 a 90% de chance de ser obesa no futuro. Bom, uma coisa é certa, né? Combater a obesidade, nós sabemos, é realmente uma tarefa difícil, exige muita disciplina e há outros tantos fatores que dificultam esse processo. Então, a prevenção seria a melhor solução, a melhor maneira de nós evitarmos a ter um problema sério como a obesidade? Sem dúvida, a prevenção é o grande negócio. Depois que o indivíduo aumentou as células de gordura, o que vai acontecer durante o emagrecimento é que ele vai reduzir a gordura, mas as células continuam ali. Então, na questão de prevenção, digamos que eu tenho pais obesos, já se preocupar com essa criança para ela não aumentar de peso é o mais importante, mas a prevenção ela tem que começar na infância. Não adianta a gente querer depois que o paciente está obeso, quer dizer, adianta, mas é importante já se preocupar antes. Claro, claro. A gente sabe, por exemplo, assim, um fator que eu acho que está preocupando muito agora, que a expectativa de vida aumentou muito,
Mulheres, por exemplo, pós-menopausa, elas costumam aumentar muito de peso. Por que, doutor, isso acontece? É uma questão hormonal também? É uma questão hormonal. A gente sabe que a redução de estrógeno e progesterona que ocorre na menopausa aumenta o apetite. Porque existe aumento de um hormônio chamado grelina, que é um hormônio que aumenta o apetite e diminui o gasto energético. E o segundo motivo é que quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma redução de testosterona e isso faz com que ela perca muita massa magra. Lembrando que a massa magra é o principal responsável pelo metabolismo. Aí que vem a questão. Quando a mulher está para entrar na menopausa, a gente já tem que se preocupar com atividade física para aumentar a massa magra e também reeducar, modificar a dieta, porque vai existir uma redução do gasto calórico dessa mulher. Então, Nós ouvimos falar muito sobre leptina, que seria o hormônio da fome. Nos explique um pouquinho mais sobre este assunto, que não é do conhecimento ainda de toda a população. Bom, a leptina é o seguinte, há alguns anos atrás se fez estudos em ratos e eles viram que ratos obesos tinham deficiência da leptina. Na verdade, a leptina não é o hormônio da fome, é o hormônio que aumenta o gasto energético e é o hormônio que reduz a fome. Sim. Só que quando fizeram estudos em humanos, o que se viu? Se viu que os obesos, eles não tinham deficiência de leptina, se viu que os obesos, eles tinham um aumento da leptina. Só que o que acontece? Eles têm esse aumento justamente porque eles têm resistência no receptor. Então, a leptina está aumentada, mas ela não consegue atuar na célula de gordura. Então, o obeso, ele tem resistência à insulina, assim como no diabético. O diabético tipo 2, ele não tem deficiência de insulina, ele tem uma resistência, o receptor tem problema. Ok. Agora, obesidade é um assunto muito sério. Para vocês terem uma ideia, a doutora Graciele Tombini, que é endocrinologista, ela trabalha junto à equipe da Santa Casa daqui de Porto Alegre. E o departamento que ela atua é o departamento ligado ao câncer. Então, obesidade e câncer. Há ligações, sim, não é, doutora? Com certeza. A gente sabe, então, que a obesidade não é só um fator de risco para o diabetes, para doença cardíaca. Sim, é um fator de risco para câncer. Exemplo, pessoas que já tiveram câncer e estão fora do peso têm mais risco de recidivar esse câncer. E fora isso, a gente sabe que ter excesso de peso é um risco para um câncer inicial. Muito interessante, o que eu sempre comento, é que as pessoas procuram o nosso serviço de câncer e falam assim, minha mãe tem câncer de mama, meu pai teve câncer de intestino e eu vim aqui já para fazer exames preventivos. Só que elas estão fora do peso. E elas não se preocupam em reduzir peso. O fator genético do pai ter câncer, da mãe ter câncer, a gente ainda não consegue mudar. Mas o fator externo, que é o excesso de peso, se a pessoa reduzir peso, ela diminui o risco de câncer. Doutora, endocrinologista é um profissional adequado quando nós queremos cuidar do nosso peso, saber os níveis hormonais e de que forma eles podem estar prejudicando ou interferindo na nossa saúde como um todo? Sim, as especialidades médicas que atuam nessa área é a endocrinologia e a nutrologia, né? São as duas especialidades que abordam esse assunto de obesidade, o seu tratamento. Já o endocrinologista, diferente do nutrólogo, ele é o responsável por toda a questão hormonal. Então, esse é o médico adequado para avaliar a questão hormonal. Quais são os tratamentos mais eficazes hoje para aquelas pessoas que estão acima do peso, até nós chegarmos no caso de obesidade mórbida, não é? E as cirurgias disponíveis hoje? Em relação aos tratamentos, a gente sempre diz, primeiro tratamento é mudança de hábitos alimentares. Não tem medicamento, infelizmente não tem medicamento que faz o paciente emagrecer sem alterar a alimentação e sem alterar a atividade física. Temos muito poucos medicamentos no mercado hoje para reduzir peso, porque o ano passado foram retirados todos os anorexígenos, aliás, uma coisa que eu sou a favor, porque o que a gente via com os anorexígenos é que o paciente reduzia peso, mas quando parava o medicamento tinha efeito rebote. Ainda temos no mercado a sibutramina, que apesar de toda a polêmica, foi mudado o receituário e agora está mais controlado, então a gente tem que saber que ela é totalmente contraindicada para pacientes hipertensos não controlados e pacientes cardíacos, que essa foi a discussão no passado em relação a retirar do mercado a sibutramina. Temos medicamentos que atuam no intestino reduzindo gordura e agora tem alguma linha de medicamentos aí que estão sendo estudados para a questão do peso. Tem um medicamento que ele aumenta um hormônio que é o GLP-1,
que é um hormônio do estômago que é responsável pela saciedade, mas esse medicamento ainda não está liberado para fins de obesidade. Bom, no caso de obesidade mórbida, né, quando há realmente um excesso de massa, né, de gordura no organismo, se não me engano, 40 vezes mais do que o peso normal da pessoa, né? É um cálculo bastante elevado. E aí sim, resta a esse paciente, né, a essa pessoa que sofre desse tipo de obesidade, alguns tipos de cirurgia, como o balão gástrico e também a redução de estômago, mas só casos extremamente radicais e necessários que são recomendados esses procedimentos. Então, né? A obesidade mórbida, na verdade, é o IMC, que é o índice de massa corporal, que é um cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado. Quando o IMC é acima de 40, a gente chama de obesidade mórbida. E a gente sabe o quê? Esses pacientes, primeiro, a dificuldade de eles emagrecerem só com dieta. É raríssimo o paciente que consegue um tratamento só com dieta. E ele estaria indicado para cirurgia de estômago, que é uma cirurgia agressiva, porém, nesses pacientes, o risco cirúrgico é muito menor do que o risco da própria obesidade. E também a gente tem o IMC acima de 35. Se o paciente tem doenças associadas à obesidade, tipo hipertensão, diabetes, ele também já poderia ser indicado para cirurgia bariátrica, que é a cirurgia de redução de estômago, desvio de trânsito intestinal. O balão é um pouco diferente, porque o balão ele pode ser colocado né, via endoscópica, não é tão agressivo quanto a cirurgia, só que nós temos um problema. A maioria dos pacientes, quando retira um balão, volta a engordar. Ok, olha, é uma doença crônica que deve ter um olhar muito cuidadoso por parte de toda a população. Nós estamos também nos referindo aqui à situação das crianças, adolescentes e adultos. Então, vamos cuidar da nossa saúde. Como a doutora muito bem colocou, a prevenção é sempre o melhor remédio em todas as situações quando nós estamos nos referindo à saúde. Prazer em recebê-la, doutora Graciele. Até uma próxima. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite.